Lucas, capítulo de número 7. Eu quero ler a partir do versículo 11. Que diz assim: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, fale comigo, defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima, fale comigo, o Senhor se moveu de íntima compaixão. E por ela ele disse-lhe: não chores. 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto fez o quê? Continuou lá. E começou a igual uma tagarela, né? Mais quanta cobra. E entregou a quem? 16. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Só até aí. Glória a Deus. Coloque sua mão santa sobre esse texto e oremos nesse momento. Pai, nós te louvamos, Senhor, já por o início deste culto, pelos louvores ministrados, Pai, por tudo que tu já fez nesta noite, Senhor. E eu te louvo também e já te agradeço por tudo que tu ainda vai fazer no nosso meio nesta noite, Pai. Senhor, como tu nos prometeste nessa madrugada ainda, Pai, quando eu estava ali orando e buscando a palavra em ti, tu nos prometeu, Senhor, uma noite sobrenatural, Pai. É assim que nós recebemos, Pai, e nós como instrumento que sou mais uma vez, Pai, eu te peço, venha me usar, Senhor, para, Senhor, ensinar a tua igreja. Senhor, se for necessário também exortar e edificar a tua casa e os teus filhos nesta noite, Pai. É assim que oramos e já te agradecemos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, querido? Pode se assentar glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amados, toda vez que a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, nos fala de viúva, ela está nos sinalizando e dizendo alguém com necessidades, alguém limitada por um senso, infelizmente, que nos cerca. Não é que é a morte dos nossos companheiros ou companheiras, não é? É lógico que ninguém quer passar por isso, perder o seu cônjuge, mas infelizmente, no decorrer da nossa vida, algumas coisas dessa podem acontecer. Amém, amém. Glória a Deus. Mas toda vez que a Bíblia fala de viúva, de viuvez, ela está sinalizando, não é? E direcionando para nós um ensinamento dizendo que é um tempo de necessidades, um tempo que alguém precisa de um apoio a mais. Amém? Sabemos também, Deus já sinalizando tudo isso, ele entrega uma lei a Moisés. Moisés foi um homem usado grandemente por Deus, e através da vida de Moisés, das leis edificadas por ele e por Deus, sabemos que hoje até o direito brasileiro e do mundo tem muito embasamento ainda nas leis mosaicas. Amém? Glória a Deus. Se Deus sabendo de tudo isso, então, também nas leis que Deus passou a Moisés, Deus se preocupou também com as viúvas, e tem lá alguns artigos referentes ao tratamento da viúva e como Deus queria que fosse feito em relação à viuvez, se ela acontecesse na vida de alguém. Amém? Glória a Deus. Mas então, queridos, toda vez que a Bíblia então nos fala de viuvez, ela nos fala de uma necessidade. Fale comigo. Eu também. Eu também. Não sou viúvo. Não sou viúvo. Eu não sei se tem alguma viúva ou viúva aqui, né? Mas eu tenho uma necessidade. Falei, eu tenho. E eu preciso. Nesta noite. Que o meu Deus se levante e me favoreça. Porque eu tenho necessidade. Amém? É lógico que esse texto que nós lemos é um texto literal, que realmente aconteceu essa história, né? Nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita em algumas linguagens, né? Figurativa, alegórica, literal, profética. Mas esse texto que nós acabamos de ler, realmente essa história aconteceu. E é uma história que Jesus está envolvido. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo aí
lá no livro de Reis, capítulo, primeiro livro de Reis, capítulo 17, fala também de uma história de uma viúva, aonde Deus envia então o profeta Elias, o profeta do fogo, a levar a bênção àquela mulher. Fale assim comigo: toda vez que houver uma necessidade, eu posso estar tranquilo. Olha para o seu irmão e fale assim: você também pode estar tranquilo, porque o nosso Deus, Ele vai enviar um profeta para te abençoar. Primeira Reis, capítulo 17, diz assim, versículo 8: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher o quê? Que te sustente. Olha que coisa doida. Agora Deus manda um profeta separado por Deus para sustentar uma viúva que tinha tantas necessidades, né? Mas fale assim comigo: meu Deus é um Deus de surpresa. Muitas vezes Ele vai usar alguém cheio de necessidades para me abençoar. Porque Ele é um Deus que trabalha pela multiforme graça. Sabe o que é isso, querido? Diversas formas. Não tem um bombril? 1001 utilidades. O nosso Deus, Ele trabalha de cada forma que nós na hora não entendemos. E quando nós conseguimos entender e somos abençoados por aquela multiforme graça dele, nós falamos: meu Deus, não pode. Tinha tudo para dar errado, mas deu tudo certo. Tinha tudo para acontecer, mas deu certo. Porque, querido, com Deus está no negócio, a coisa pode sinalizar para dar tudo errado, mas dá certo. Porque com Deus não tem como dar errado. Amém, amém. Fale comigo: enquanto eu estiver com meu Deus, mesmo que tudo naturalmente sinalize para a ruína, para a derrota, para a falência, vai dar certo. Porque com meu Deus tudo dá certo. Mesmo muitas vezes eu não entendendo os seus caminhos, os caminhos dele, é o caminho que dá certo. É o caminho que vai dar certo. A minha vida vai dar. Vai dar na sua? Então receba em nome de Jesus. Amém, querido? Vai dar certo. Porque Ele está no teu caminho. Amém. Se você está aqui nessa noite, já é sinal que Ele está no seu caminho. Muitos não queriam estar aqui. Muitos não podiam estar aqui. E muitos até queriam estar aqui. Mas muitas coisas aconteceram hoje para você não estar aqui. Mas se você está aqui, é porque Deus está no teu caminho. Amém? Glória a Deus. 1 Reis 17, versículo 9: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando o quê? E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que bebo. Engraçado que o profeta ele não pede por favor, pede. Não, o profeta quando chega ele fala: já faz. E muitas vezes, querido, quando nós não estamos habituados a isso, nós ficamos até ofendidos, falando: ai meu Deus, é profeta esse caboclo aí. Que é isso? Porque o profeta que é profeta, querido, tem autoridade. O profeta que é profeta, ele fala com autoridade, ele sabe que o que ele falar acontece. Amém, amém. Glória a Deus. Então muitas vezes vai passar alguns profetas pelo teu caminho. E você tem que saber o teu lugar. E você também tem que saber o lugar do profeta. Porque o profeta é autoridade. E não é de homem, não é de governo, não é de polícia, nem de juiz. É autoridade de Deus. Amém, amém. Então quando o profeta estiver falando, espera que vai vir bênção. Vai vir bênção. Amém? Glória a Deus. Então Elias, não é? Disse para ela: ó, traz-me uma vasilha um pouco de água que eu
bêbada. E indo ela, ó, não conhecia, não sabia, nem perguntou o porquê. O que ela fez? Fale comigo, aquele que é obediente, faz o que o profeta manda. E ele a chamou e disse: traz-me, peça uma vasilha, um pouco de água, beba. 11. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Aí ela começou a falar, porém ela disse: vive o Senhor que? Olha o que ela fez. Ela acabou de entender, ela já tinha entendido, né? Mas agora com as palavras dela, ela acabou de autenticar e realmente falar: realmente você é o meu profeta, e é de Deus. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem o bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, nem panela, uma panela, e um pouco de azeite e uma botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas. O que o profeta disse? Não temas. Vai conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim. Um bolo pequeno e traz-o para fora, depois farás para ti e para o teu. Ah, mas peraí, que coisa doida aqui. A mulher falou para morrer, porque não tinha mais nada para comer. A única coisa que ela tinha era isso aí. Agora chega o profeta, guiado por Deus, e fala assim: ó, o que você tem, você vai fazer, só que primeiro vai ser para mim. E Elias disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz isso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traz para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz quem? A farinha da panela não? E o azeite? Não faltará. Fale comigo, coisa que não vou faltar na minha vida. É o azeite. Ah. Tem pessoa que não gosta de ser ungido, dele. Eu já gosto. E o bispo é um que gosta de ungir. Deus mover forte lá na série, quando nós chegamos lá, nós somos pastores do ministério. Ele pega de 2, 3 litros e vira. Porque o que representou aquele? A unção. O Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Fale comigo, não pode. Falta azeite. Ah, mas não pode. Querido, pode faltar tudo na sua vida. A única coisa que não pode é faltar azeite. A presença do Espírito de Deus não pode faltar na sua vida. Não pode. Porque se ele sair 1 segundo e deixar você sozinho, sabe o que você faz? Você vai no mais alto prédio, vai lá no prédio que era do Banesco, que você não pode se jogar de cima. É. Amém. Não pode faltar azeite. A presença do Espírito não pode faltar na tua vida. De jeito nenhum. Amém. Amém. 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre. Amém? Agora eu quero que você pule um pouquinho à frente aí, agora no segundo livro de Reis, capítulo 4. Outra história também que marcou. Agora não é mais o profeta Elias, mas agora o sucessor de Elias, o profeta Eliseu. O homem que pediu porção dobrada da unção que tinha sobre Elias, né? Alguns pregam e falam assim: ó, porção dobrada. Aí depois começa a orar e fala: Senhor, me dá porção dobrada de ti. Ah, tá bom. Então você vai ser 2 vezes mais que Deus? Tem como não? Eliseu pediu porção dobrada da unção do profeta Elias. De Deus não, querido. Nós temos que aprender a orar, né? Nós estamos sabendo que a palavra diz que é o Espírito que intercede por nós. Nem isso nós não sabemos. Nós somos tão limitados que nem orar nós não sabemos. E o Espírito ainda tem que interceder. Você fala, o Espírito passa no filtro, e aí chega lá meio diferente. Porque nós não sabemos nem orar. Ó, que limitação louca. E aí tem neguinho que tem um pouquinho mais de dinheiro, já acha que é o cara. Que cara, né?
Aleluia, Jesus. Eliseu aumenta o azeite da viúva, 2 Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem salvos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem o quê? Senão a botija de azeite. Querido, você está percebendo ou não? 2 histórias, 2 viúvas. Não tinha nada, mas o azeite tinha. Meu Deus, não tinha nada. A sentença do diabo sobre essas vidas dessas viúvas era de morte. Elas não tinham nada, só que o azeite não faltava. A presença do Espírito de Deus. Tem que ter azeite, querido. Tem que ter azeite. Tem que ter azeite. Tem que ter azeite. Jesus. 3. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos vazios não? Fale comigo assim: eu preciso ter amizade com os vizinhos. Senão numa hora dessa, não ia ter vaso. Já pensou? Ia encher só o que ela tinha lá, e aí ia acabar. Agora, quando eu tenho amizade com os vizinhos, não é? O Eliseu falou: vai para os vizinhos e pede vazio. Amém ou não? Você tem amizade com seu vizinho? Não? Tem que ter. Né? Tem hora que a gente nem aguenta a campanha, né? Mas tem que orar por ele. Deus tem. E quando mora no terreno, ó. O pastor está lá orando lá, todo o joelho começa a orar na campanha. Ai, Jesus do céu. Mas tem que orar pelo vizinho. Tem que ter amizade com o vizinho. Amém ou não amém? Fala: eu preciso ter amizade com os meus vizinhos. Amém? Glória a Deus. 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite, não tinha mais vizinho para pegar o vaso. Todo vizinho que tinha, ela foi pegou. E foi enchendo. Pega sua mão direita assim e fala assim: Senhor, manda o azeite sobre mim. Mas Senhor, pode derramar. Tem shampoo, querido. Tem shampoo. Shampoo é para depois do mar. Dorme com azeite na cabeça, experimenta que você vai ver o que vai acontecer. Quando o pastor e a pastora sentir Deus e te ungir, não lava na hora de chegar na tua casa. Dorme com azeite. Sabe por quê? Porque o Espírito vai te visitar na madrugada. Vai te visitar. Não esquenta que esse negócio de cabeça vai ficar. Não. Shampoo. Depois você lava o shampoo, sai. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, então nós acabamos de ver 2 histórias de 2 viúvas. Não é? 3 contextos que nós lemos. 3 viúvas. Toda vez que a Bíblia fala, então, eu posso trazer agora para fazer uma analogia conosco, nós, povo de Deus, que nós, queridos, em alguma área da nossa vida, nós estamos uma viuvez. Em alguma área da minha vida e da sua, você precisa de ajuda do Senhor para que a coisa rompa. Amém, amém. Glória a Deus. Agora voltando lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 7, o texto inicial que lemos, é o texto que eu quero me embasar nessa noite, que está contando a história do filho da viúva de Naim, uma mulher sofredora, uma mulher que era freguesa do cemitério. Você quer ser freguês do cemitério, querido? Queira ser freguês do açougue, do supermercado.
Mas no cemitério não. Amém? Mas essa mulher era freguesa do cemitério. Sabe por que eu digo isso? Porque se ela é viúva, é porque ela já tinha perdido quem? Fale comigo, o marido, o esposo? Tinha perdido. Amém? Provavelmente também, querido, todos aqueles familiares e amigos, e até as carpideiras, né? Sabe o que é a carpideira? As mulheres contratadas para chorar. No Brasil ainda tem, lá no lado de Pernambuco. Acho que elas cobram 10 centavos por uma hora para chorar nesse velório. Carpideira, é uma profissão. Carpideira. Você contrata para chorar. Ela nem te conhece, nem conhece o defunto, mas ela vai lá e chora. E ganha o troquinho dela. Então, querido, provavelmente as carpideiras eram as mesmas. Provavelmente a família também era a mesma, que é a família dela, do filho, do ex-marido, do marido que morreu, dela. Os amigos também eram os mesmos. E todo esse povo que estava no velório do seu marido, provavelmente estava no velório do filho agora. Provavelmente também, porque no velório, pensa no lugar que dá a história, né? Em conversa furada, não tem? No velório é coisa de doido. Só você olha para um grupinho assim, está chorando. Você olha para o outro, estão cascando bico. É ou não é? Eu quero ir no velório que é muito próximo, querido. Então é assim. Porque no velório tem essas histórias. Um conta da família, outro relembra não sei do que. Aí ele relembra de um fato engraçado da família. E aí fica aquele trem doido. Mas aqui, querido, provavelmente, todas aquelas pessoas que estavam no velório do seu marido, agora está passando pela mesma cena no velório do filho. E se tem algo que não é a lei natural, é um pai enterrar um filho. Olha, querido, o filho até enterra o pai, mas o pai enterra um filho. É tremendo, a dor é tremenda. Amém, amém. Eu sei disso porque a pastora perdeu um tio há muitos anos já, mas perdeu um cara de sucesso. Sucesso financeiro, bem apessoado, família boa. O pai que era prefeito, né? O avô da pastora foi o que emancipou em Rubem Paulista. É uma cidade da região de Presidente Prudente. Tinha tudo para dar certo. Tudo. E aí no auge da vida dele, ele pegou uma enfermidade e morreu. E toda vez que a gente conversa com a avó da pastora, a gente vê o sofrimento no olhar dela. Porque, querido, ninguém está preparado para enterrar um filho. Ninguém. Mas agora essa mulher, ela está indo e levando seu filho para enterrar. Amém, amém. Glória a Deus. Querido, imagine bem. Todo casal ele tem um sonho. Todo casal ele tem um sonho. Um sonho da casa própria, um sonho do carro próprio, um sonho da família abençoada, não é? E essa mulher ela também tinha os sonhos dela com o marido. Mas agora vem aquela danada, né? Quem é danada? Fale comigo, a morte. Aquela que não perdoa religião, crédito, cor, sua situação financeira, nem social. Ela vem então agora e traga o seu marido. A morte. Agora todo aquele sonho que ela tinha com o marido, ela acaba canalizando na única coisa que ela tinha, que era a herança do Senhor. A Bíblia fala que a herança do Senhor não é carro importado, nem prédio, e nem casa. A herança do Senhor é o quê? Fale comigo, aos filhos, a volta da mesa. Amém. Então agora ela pega tudo aquilo que ela tinha no marido, os sonhos que não conseguiu ser realizados porque a morte veio e ceifou a vida dele, levou ele embora. Agora ela pega todo aquele recipiente que era o marido e ela pega e canaliza onde? Na onde? No filho. Fale comigo, ela canaliza todos os sonhos.
agora no Filho. Glória a Deus. Mas, queridos, não passa tanto tempo assim, e agora também ela fica sem o filho. Vem a danada de novo da morte. E não respeita credo, não respeita situação financeira, nem social, nem grau de escolaridade, e leva também o filho. A última esperança. Tudo ela tinha canalizado nele. Tudo. Os sonhos, a vida, a alegria, o companheirismo, a dedicação, tudo está no filho. E agora a morte vem e arranca o filho também dessa mulher. Eu fico imaginando a condição psicológica e emocional dessa mulher. Acabada, destruída. Eu acho que nos seus pensamentos rodeava lá, e acho que ela se pensava: e agora? Acabou tudo. Minha última esperança está embora. Daqui a poucos minutos, instantes, eu vou levar meu filho também. E vou ter que enterrar. Acabou tudo agora. Amém, amém. Versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eles que levavam quem? Quem queria? Filho de? Sua mãe era viúva. E com ela ia uma grande o quê? Da cidade. Os amigos, os parentes, as carpideiras. 13. Só que aconteceu um encontro ali, querido. Um encontro que todos nós precisamos ter. Um encontro com o único que pode mudar a minha história e a sua. Um encontro com Jesus. Amém. Glória a Deus. 13. E vendo ao Senhor, moveu-se do que, querida? E disse: não chores. Eu fico impressionado com esse texto, e sempre com Jesus, não é? Porque Jesus, ele nos impressiona a cada instante. Nossa vida. Querido, porque o natural de tudo isso aqui, e já tinham feito com ela, os familiares, os amigos, não é? Tinha oferecido o que a ela? Provavelmente um ombro. Chora aqui, filho. Chora mesmo. Não tem para chorar. Desabafa. Outros chegam com um lenço e falam: ó, chora aí. Você precisa chorar. Você perdeu tudo. Chora aí, querido. Amém. E se tem uma coisa preocupante, é quando morre um ente querido de alguém e essa pessoa não consegue chorar. Eu fui fazer um culto fúnebre algum tempo atrás e cheguei lá. A mulher tinha perdido também um filho. E essa mulher, ela não chorava. Você olhava para ela sentada assim, na beira do caixão. Essa mulher estava ali, atônita, sem reação nenhuma, e não chorava. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que aconteceu, os familiares me rodearam e falaram: pastor, tem que fazer alguma coisa. Essa mulher vai ter um troço. Ela está aqui desde a hora que chegou no caixão, sem reação nenhuma, sem chorar. Eu falei: meu Deus, vamos orar. Fomos lá, conversamos com ela, e ela ainda sem reação. Saí dali por alguns instantes, fui orar, falei: Senhor, cuida. Passou alguns minutos, essa mulher desabou a chorar. Chorava, berrava, gritava. E aí os familiares ficaram aliviados. Falaram: ela chorou. Glória a Deus, ela chorou. Pelo menos agora ela não vai ter um ataque cardíaco, sei lá o quê. Um AVC. Então, querido, o natural numa situação dessa é chorar.
Só que, querido, quem estava chegando agora era alguém que não tem só coisas naturais para oferecer, mas ele vem com o impossível, com o sobrenatural. Então, por isso que só Ele pode, querido, te oferecer algo que ninguém pode. Jesus pode oferecer aquilo que ninguém pode oferecer. Então, agora Ele chega e Ele oferece algo que ninguém pode. E Ele que vem chegar e falar, chora, Ele fala, não choras. Não choras. Porque só Ele pode oferecer algo que ninguém pode. Só Ele. Fale comigo. Só o meu Senhor. Pode oferecer. Para a minha vida. Para a minha casa. E para a minha família. Algo que ninguém pode. Nessa terra. Pega sua mão direita. Vai profetizar sobre ele. O Espírito de Deus, querido, manda dizer nesta noite que está chegando o tempo de você parar de chorar. Ele vai sonhando, que estou. Está chegando o tempo de você parar de chorar, porque Ele está aqui nessa noite para ter um encontro verdadeiro com você. Ele está aqui nessa noite para mudar a tua história, o rumo da tua vida. Ele está aqui nessa noite e Ele manda te dizer: não chores, não chores, não chores, não chores. Versículo 13. E vendo-a o Senhor, moveu-se do quê? Por ela e disse, não. Agora voltando um pouquinho nesse mesmo versículo, querido, há algo interessante aqui que nós não podemos passar direto dele. Dizendo aqui o sentimento de Jesus, o porquê que Ele fez o milagre. Não é? A palavra diz através do evangelista Lucas, não é? Nós sabemos, queridos, que a nossa Bíblia, ela contém 4 evangelhos, mas não são 4 evangelhos diferentes, não é? É lógico que 4 evangelistas, mas escreveram a mesma coisa, provavelmente, né? Cada um na sua linguagem, cada um no seu entendimento. Não é lógico que ministrado pelo Espírito, mas nós vemos aqui Lucas. Eu gosto muito do texto do Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, que também foi o Dr. Lucas que escreveu. Ele era médico de formação. Ele era alguém que buscava informação. Ele fazia uma análise jornalística, ele buscava informação, ele perguntava para um, perguntava para outro. Todos aqueles que ele tinha acesso, que vivenciaram com Jesus, ele queria escutar, para depois escrever o Evangelho. Amém. E nós vemos também nesse texto que, um pouquinho antes, ele está chamando Jesus de Jesus. Mas agora nesse texto ele não fala Jesus, do filho da viúva aqui. Ele fala de Senhor. Porque muitas vezes, querido, o nosso Senhor, Ele se manifesta como Senhor. O nosso Jesus, Ele se manifesta como Senhor. Ele tem que se manifestar como Senhor em algumas áreas. Amém, amém. E aqui então, Dr. Lucas, ele apresenta Jesus como Senhor. Versículo 13. E vendo o Senhor, Ele moveu-se de íntima compaixão. Amém. É o meu sentimento que também Ele teve lá na multiplicação dos pães e peixes. Já há 3 dias estava o povo lá, a multidão, num descampado, Jesus pregando. E os discípulos chegaram a Jesus e falaram: Jesus, espere esse povo, porque eles vão morrer de fome. Aí Jesus falou: eu vou despedir. Mas peraí, está muito longe. Tem gente aqui que mora longe e não vai conseguir chegar com essa fome. E aí também diz o texto lá que ele se move também de íntima compaixão. Amém, amém. Íntima compaixão. Então aqui o texto fala que Jesus ele foi movido por uma íntima compaixão. Íntima compaixão. Como ele vai se mover pela tua causa, né? Fale comigo, meu mestre, ele vai se mover de íntima compaixão pela minha causa. Sabe por quê, querido? Ele não fez um milagre para essa viúva de Naim porque ela merecia. Não. Ele não fez esse milagre porque ela era boazinha. Não. Ele fez esse milagre
Porque ele foi movido por um sentimento de íntima compaixão. Amém? Glória a Deus. O nosso Deus, querido, Ele não vai te abençoar porque você merece. Não. O nosso Deus não vai te abençoar porque você é bonzinho. Não. O nosso Deus vai te abençoar porque Ele está se movendo nesta noite de íntima compaixão. Íntima compaixão. É por isso que Ele vai te abençoar. Amém. Provavelmente, se nosso Senhor não tivesse esse sentimento, querido, eu não poderia estar aqui pregando com esse microfone aqui. Nem você podia estar sentado aí. Porque infelizmente eu e você, nós somos falíveis. Nós estamos na busca de algo que se chama santidade. E olha algo que eu e você temos que buscar, é a santidade. Mas santo é só Ele. Só Ele. Só Ele é santo. Amém, amém. Agora eu e você precisamos buscar a santidade. A altura do varão perfeito, só chegaremos àquele grande dia. Lá é a finalização da nossa busca pela santidade. Aí ali sim, nós seremos transformados em corpo novo, tudo novo, e herdaremos a eternidade. Amém. Mas enquanto isso, eu e você fazemos o que na igreja? Não é? Jejuamos, oramos, buscamos ao Senhor. Por quê? Buscando a santidade. A palavra também diz que as misericórdias dele são renovadas sobre nós cada manhã. Porque se ele não fizer isso, querido, você já amanhece morto. Amém. Por isso, amado, Ele vai te abençoar. Não porque você merece, ou porque você é santinho, porque Ele não tem santinho. Mas porque Ele vai se mover de íntima compaixão. Amém. Glória a Deus. 13. Então, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chore. Ó, impossível se manifestando aí, não chore. 14. E chegando-se, tocou no esquife. E os que levavam, opa, por que pararam? Ó, uma multidão está andando lá e estão levando o esquife. O que é esquife? É o caixão. Olha comigo, esquife. É o caixão. Estão levando lá. Pelo menos 4, né? Não. Olha assim comigo, por pior que seja, o cidadão, quando ele morrer, ele vai precisar, pelo menos 4. 4 homens fortes, hein? Para segurar na alça, para levar o caboclo lá, vai enterrar. Então, querido, você precisa ter pelo menos 4 amigos, senão a coisa vai ficar feio do seu lado. Ou tem algum morto que chega lá no cemitério e fala: me enterra aí. Qual que é o nome da minha cova, filhinha? A cova é urto e é estranho. Tem ou não? Tem ou não tem? Mas você precisa pelo menos de 4 amigos, hein? Para pegar na alça. Então estavam ali os cidadãos que eram amigos lá da família, ou parentes, estão levando lá o esquife, o caixão, o filho da viúva. Daqui a pouco, diz a palavra, que ia uma multidão que ia, porque provavelmente o cemitério era fora da cidade de Naim. Uma multidão indo com o esquife, e a outra multidão vindo, entrando na cidade. Jesus, seus discípulos e a multidão que acompanhava ele, porque onde Jesus ia, tinha multidão. E aí essas duas multidões se encontram. Imagine duas multidões se encontrando no meio do enterro. Aí Jesus vai e toca. Aí o povo para. Sabe por que parou? Quem sabe? Fala o esquife. Os homens pararam com o esquife. Porque eles tinham uma ideia. Religiosidade, né? Por isso que eu falo, queridos, se tem uma coisa que nós temos que pedir para não entrar no nosso coração, é espírito de religiosidade. Religiosidade não vai levar ninguém do céu. Pelo contrário, vai levar a Jesus tocou. E os religiosos de plantão estavam lá. Pararam. Porque eles acreditavam que qualquer um tocasse um morto era imune. Ele falou: ih, ele tocou. Não parece negócio. Amém, amém. Fale comigo: eu não posso ter minha vida um espírito religioso.
meu Deus não está buscando religioso. O meu Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém, querido? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! E chegando-se, 14, tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse: o que Jesus disse? Jovem, eu te digo, levanta-te. Levanta-te. E o defunto ficou imóvel lá, porque ele tocou, ficou imundo. Jesus tocou no esquife, ficou imundo. Então o defunto continuou lá. E aí teve que arrumar osso para levar o caixão, porque tinha um imundo no meio. Como está escrito aí? Meu Deus. E o defunto levantou e começou a falar. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Eu quero fazer uma analogia com esse texto, profetizar sobre a tua vida ali. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Muitos estão levando teus sonhos para enterrar, amém? Tem pessoas aqui que estão indo junto, né? Os invejosos, os caluniadores, os maldifrentes estão levando o teu sonho para enterrar. Mas nessa noite, Senhor, eu te dizer que esse enterro vai parar. Ah, mas vai parar. Você recebe? Não? Porque Jesus está chegando. Jesus está chegando para ressuscitar os seus sonhos, seus projetos, seus desejos. O Senhor está indo de encontro com esse enterro para ressuscitar teu sonho. Amém. Querido, eu fico imaginando os quatro que estavam lá na alça do esquife. Quando aquele rapaz começou a se mexer, provavelmente o caixão estava fechado, né? Imagine como foi. Estava tudo quieto. De repente o caixão começou. Imagine a cara dele, povo estava levando. Levantidão. Fale assim comigo. Vai ser? Vai ser. Esse é o meu jeito. Aqueles que estão levando os meus sonhos para enterrar, eles vão se assustar. Porque o meu Deus vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu quero ver a cara, querido, daqueles que estão levando teu sonho para enterrar. Ah, mas eu quero ver. Depois você me conta. Porque vai parar esse enterro hoje. Não, é hoje, é hoje. É hoje. Você crê ou não? Vai parar hoje. Ainda essa semana. Você vai ver o que vai acontecer. Ainda essa semana. Ainda essa semana. Esse cortejo fúnebre vai parar. Vai parar. Vai ter que parar. Porque o impossível vai chegar. Jesus vai tocar nos teus projetos que estão levando para enterrar. Vai tocar. Vai tocar. 14. Chegando-se, tocou o esquife, e os que levaram pararam. E ele disse, Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. 15. E o defunto, fale comigo, e o defunto assentou-se e começou a falar. Igual uma traca. E falou, hein? E começou a falar. E começou a falar. E
Começou a falar. Começou a falar. Começou a falar. E como falar? Quando você fica alegre, você fala? Vai dar vontade de falar, né? De contar história, de dar risada, de gritar, de cantar, de louvar. E o defunto começou a falar. E o defunto começou a falar. Dá uma chacoalhada assim no seu irmão e fala para ele: fala, querido. Fala, querido. Você vai falar. Tem pessoas aqui que ainda essa semana vai falar, mas vai falar, meu Deus. Vai falar ao vivo, vai falar na internet, vai falar na rede social, vai falar, vai pegar o telefone, o celular do lado, levando o outro e vai falar. Porque o milagre está chegando para a sua vida, querido. O milagre está chegando para a tua casa. O milagre da tua vida financeira está chegando. O milagre da tua família está chegando. Porque Jesus vai encontrar esse enterro aí. Estão te levando para enterrar o teu sonho, mas Jesus vai te encontrar no meio do caminho. Não vai dar tempo de enterrar. Jesus está vindo. Jesus está vindo no teu encontro. E Ele vai tocar nesse esquife. Ele vai tocar no teu sonho. E Ele vai ser ressuscitado. Amém, querido? Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 15. E o defunto sentou-se e começou a fazer o quê? Falar. Eu vou falar, Senhor. Eu vou falar. Só coisa boa. Porque eu já vou sair daqui, vai falando. Vou sair daqui. Já profetizando. Que essa semana eu vou me alegrar. Que essa semana será a melhor semana da minha vida. Que esse próximo semestre, que começa terça-feira, vai ser o melhor 6 meses da minha vida. Você vai sair daqui falando, querido. Você vai sair daqui falando. Em nome de Jesus, você vai sair daqui falando. Você vai sair daqui falando. Você vai sair daqui falando. Jesus vai te encontrar essa semana. Jesus vai te encontrar essa semana, querido. Você não está entendendo? Jesus vai te encontrar essa semana. Jesus vai te encontrar essa semana. Jesus vai. Feche seus olhos por alguns minutos. Feche seus olhos aí mesmo. Feche aí. Jesus está chegando aqui. Jesus está chegando. Jesus está chegando. Jesus vai te encontrar, querido. Você vai falar. Você vai falar. Mas você vai falar. Você vai falar. Você vai falar. Aleluia, alabaço.
Você que tem sabido, sentido, tem passado por tantas situações, e você já vê os seus sonhos sendo levados para ser enterrado. Eu quero que você venha aqui. Vem aqui nessa hora. Porque o Senhor está chegando para te encontrar nesse cortejo fúnebre nessa noite. O Senhor está chegando. O Senhor está chegando. O Senhor está chegando. Vem aqui à frente, querido. Eu quero orar com você. Porque nessa noite o Senhor está chegando. Está chegando. E Ele vai te encontrar no meio do caminho. No meio do caminho. No meio do teu caminho.
Senhor, cortejo, Pai. Senhor, os teus filhos já estão vendo o fim. Os teus filhos já estão a caminho do fim, Pai. Mas eu sei que ainda resta uma esperança. O Senhor encontrar eles no meio desse cortejo, Pai. É no meio do cortejo que vai acontecer o milagre. Não é nem antes, não é depois. Não vai ser no velório, mas vai ser no cortejo. No cortejo fúnebre é que o Senhor vai. É que o Senhor vai te surpreender. É no meio do caminho. É no meio do caminho que Ele vai te surpreender. Já estão levando os seus sonhos para enterrar, mas o Senhor vai te surpreender no meio do cortejo. Você já está no cortejo. Tem pessoas aqui que já estão no cortejo. Algumas no velório ainda, outras já no cortejo, algumas saindo com o esquife, outras já no meio do caminho. Do caminho. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite que Ele vai te surpreender no meio do caminho. Ele vai te surpreender no meio do caminho. Ele vai te surpreender no meio do caminho. Ele vai chegar no meio. Ele vai te pegar de surpresa no meio do caminho. O teu sonho vai se levantar e vai começar a falar. O teu sonho vai se levantar, vai se mexer, vai se mexer. Depois vai se sentar e vai começar a falar. Vai começar a falar. Vai começar a falar. Fazia tempo que você não escutava a voz do seu sonho, não é? Fazia tempo que você não escutava mais a voz do seu sonho. Lógico, já tinha morrido. Já estavam velando. Já estava no cortejo. Mas hoje Ele vai se mexer. Hoje Ele vai se mexer. Ele vai se levantar. E Ele vai começar a falar. Hoje o Senhor está ressuscitando sonho neste lugar. Hoje o Senhor está ressuscitando família neste lugar. Hoje o Senhor está ressuscitando casamento neste lugar. Hoje o Senhor está ressuscitando família neste lugar. Hoje o Senhor está ressuscitando ministério neste lugar. Eu cheguei de basculhas. Oh, recanto, ela chora, recanto, ela irmãs. É hoje. É hoje. É hoje que o Senhor chega para consertar o que estava fora do lugar. É hoje que o Senhor chega para tocar nesse esquife. É hoje que Ele chega para tocar. É hoje. Hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Ele está aqui para ressuscitar tudo aquilo que estava morto na tua vida. Tudo que estava morto, Ele está aqui para ressuscitar. A tua paz que estava morta, Ele vai ressuscitar hoje. A tua alegria, Ele vai ressuscitar hoje. Oh, Jesus, é hoje. Ele está aqui para ressuscitar tudo que tinha morrido na sua vida. Sua alegria, sua paz, o seu casamento, os teus filhos, né? É seus filhos. A comunhão do teu lar. Mas hoje, Ele está aqui para ressuscitar tudo que estava morto. Mas pastor, e a minha vida financeira? Ele vai ressuscitar também. Ele está aqui para isso. Ele está aqui para isso. Para ressuscitar suas finanças. Há muito tempo você não via sua conta bancária vazia, só vermelho. Cheque para todo lado.
crédito, só no rotativo. Mas hoje, Ele está aqui para ressuscitar também a tua vida financeira. Ele está aqui. Mas pastor, eu estou desempregado. Ele está aqui para te dar um emprego. Ele está aqui. Ele veio aqui só pela tua causa. Ele está passando aqui só para te encontrar. Ele está passando aqui só para resolver esse problema seu. Você achava que era impossível, mas Ele veio aqui para tocar nesse esquife. Ele veio aqui para tocar nesse esquife que estão levando, que é seu. O Senhor manda te dizer que ninguém toca no que é seu. O Senhor manda te dizer que ninguém vai enterrar aquilo que Ele te deu. Ninguém vai enterrar o que é seu. Não, mas não vai. Pode estar no caminho, mas enterrar não vai. Enterrar não vai. Enterrar não vai. Lá no inferno já tinha uma roda já de batuque, já se alegrando pelo enterro que estava saindo. Que é o seu sonho, que é o teu projeto, que é aquilo que você busca. Mas eu estou aqui como homem de Deus, ministro do Evangelho, ungido que sou de Deus, para dizer a Satanás, para ele parar essa brincadeira e essa festa, porque acabou a brincadeira. Jesus está aqui, recitando o sonho dele. Viu Satanás, os demônios? Fiquem sabendo vocês, que Jesus está passando aqui nessa noite, para recitar os sonhos que estavam sendo enterrados. Jesus está aqui. Ele está recitando o teu sonho. Acabou a festa, Satanás. Lá no terreiro do inferno, acabou a festa. Acabou a festa. A poeira vai até baixar lá, porque acabou. Acabou. Ele achou que ele ia ganhar. Ele achou que já estava ganhando. Ele já achou que estava ganhando. Porque o esquife já estava indo. Olha, o esquife já estava indo. Quando o esquife está indo, é porque vai ter enterro. Mas não vai ter mais. Jesus te encontrou no caminho. Não que você merece. Não que você é bom. Não que você é bonito ou feio. Não, 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 não. Por íntima compaixão. Ele se moveu de íntima compaixão por você nessa noite, querido. E Ele vai ressuscitar aquilo que estava morto. Já está ressuscitando. Ah, mas já está falando. Já está falando. Se já está falando, é sinal que tem vida. Porque morto não fala. Morto não fala. Mas aqui Ele está falando. Já 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 está falando. Mas como está falando? Está falando. Está falando. Dentro do seu peito já está falando. Dentro da sua mente já está falando. Já está falando dentro da sua cabeça. Já está falando. 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 Tudo começa no pensamento. O seu pensamento já está falando. Já está falando com você. Porque você é mais que vencedor em Jesus. Você nasceu para vencer, querido. O tema da nossa mensagem no domingo passado: você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Por isso o teu sonho já está falando aí. Ele já não falava há muito tempo, porque ele já estava morto. Mas hoje, ele já começa a falar dentro do teu ser, no teu íntimo. O teu sonho voltou a falar. Porque Jesus ressuscitou o teu sonho nessa noite. Jesus ressuscitou. Tudo que estava morto na sua vida, Jesus ressuscitou nessa noite. Tudo que estava morto, Jesus ressuscitou nessa noite na tua vida. Já está falando aí, dentro do teu coração, dentro da tua mente. Já está falando. Outrora você escutava aquela voz que dizia para você que não ia dar. Agora o defunto está falando com você que vai dar. Seus sonhos foram ressuscitados nessa noite. E Ele está te falando nessa hora que vai dar. E como vai dar? A partir de hoje, tudo que estava já decretado contra você que não ia dar mais certo, foi quebrado no espiritual. Foi quebrado. O Senhor está aqui para restituir. Como Jesus restituiu aquele filho, aquela mulher, a viúva de Naim, Ele está te restituindo nessa noite. Tudo aquilo que foi te roubado, tudo aquilo que foi roubado de você, o Senhor está aqui para te restituir. Como Ele restituiu a viúva, Ele restituiu a viúva. Ele devolveu o filho àquela mulher.
A última esperança que ela tinha estava sendo enterrada. Mas Jesus encontrou ela no meio do caminho e restituiu a ela aquilo que Satanás estava roubando mais uma vez. Chega de roubo na sua vida. Chega de só perder. Chega de só perder. Parece que quando começa com esperança, aí vem o diabo e a rouba de novo. Parece que quando começa a alimentar a esperança, aí vem Satanás e te rouba de novo. Chega disso. Chega disso. Você é lavado e redimido no sangue do Cordeiro. E esse sangue te dá uma blindagem nessa noite. O sangue de Jesus te blinda nessa noite. Satanás não vai poder mais te roubar. Chega de roubar. Chega de roubar paz, alegria, família, marido, filho para as drogas. Chega. Chega. Acabou. Porque Jesus te encontrou nessa noite. Você estava no lugar certo, na hora certa. E Jesus encontra. Quando você está no lugar certo, não tem como. Não tem como. E você está no lugar certo nesta noite. A casa do Senhor. O tanque de Betesda, a igreja, é considerado tanque de Betesda. E ele está agitando a água nessa noite de uma forma tremenda. Mas olha como está sendo agitada a água nessa noite. Meu Deus. Tremendo. Mas não é por anjo não, querido. Não é por anjo não. O próprio Espírito de Deus que está aqui nessa noite hoje, agitando as águas. Mas está. E aqueles que pularam, e aqueles que entraram, serão abençoados. Serão abençoados. Serão abençoados. Serão abençoados. Pai, eu te louvo, Senhor. Já te agradecendo por cada vida, Senhor, que o Senhor tocou nessa noite. Eu te agradeço. Eu te louvo. Porque o Senhor fez grandes coisas neste lugar nessa noite, Pai. Em cada vida, em cada situação, o Senhor moveu de uma forma tremenda, Pai. Por isso nós te louvamos. Por isso nós te agradecemos, Pai. E entregamos mais uma vez a mão de cada vida deste lugar nas tuas mãos. Cada vida, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, Pai. E eu sei que a partir dessa noite eles não serão mais os mesmos. Porque nessa noite o Senhor nos encontrou no meio do caminho. No meio do caminho nós fomos surpreendidos pelo Senhor nessa noite. No meio do caminho nós não seremos mais o mesmo. Porque agora nós temos a marca do milagre. Como aquele menino que ressuscitou. Ele nunca mais foi o mesmo. Porque agora ele começa a carregar a marca do milagre. E quem tem a marca do milagre nunca mais é o mesmo. Eu fico imaginando aquele menino agora, depois de ressuscitar. Todo mundo olhava para ele, apontava para ele e falava: ó, aquele é o filho da viúva que Jesus tocou. E ele ressuscitou. De desconhecido ele se tornou muito conhecido. De alguém que não era nada, agora ele se torna alguém que é reconhecido. E todos se lembram dele, porque Jesus tocou naquele menino. E agora ele carrega a marca do milagre. Você vai sair daqui nessa noite carregando a marca do milagre. Você vai sair daqui nessa noite carregando a marca do milagre. Você vai sair daqui nessa noite. Oh, devasso, carregando a marca do milagre. Oh, Jesus, eu quero parar, mas por que deixei? Não vou parar. Oh, Jesus. A marca do milagre. Você vai sair daqui hoje com a marca do milagre. Quem tem a marca do milagre? Quem tem? Aqueles que nem olhavam para você, vão começar a olhar. Aqueles que te excluíram lá na rede social, Facebook, sei lá, porque ficaram com raiva de você por alguma coisa. Eles vão entrar na tua página nessa noite só para ver o que você está aprontando. Como é que está a tua vida? Porque quem tem a marca do milagre, até aqueles que não gostavam, vão ter que começar a gostar. Cheio de basura, até aqueles que te prejudicaram, eles vão ter que arrumar uma forma para te abençoar agora.
Até agora ele estava sendo tocado pelo espírito maligno de Satanás. Agora é o Espírito de Deus tocando ele. Vai começar a incomodar ele, porque ele vai ter que arrumar um jeito de abençoar. Vai. Porque, querido, aquele que recebe o nome de Jesus, ele nunca mais é o mesmo. E ele começa a carregar agora a marca do milagre. Você vai sair daqui com a marca do milagre nessa noite. Ah, mas você já está com ela. Você vai sair daqui com a marca do milagre. Você não será mais o mesmo. As pessoas vão olhar para você e falar: ué, o que aconteceu? O que aconteceu com esse cidadão? Meu Deus, tem uma coisa diferente aí. O que aconteceu? Meu Jesus. Vamos falar para Jesus, né? Ué, esse aí não era o filho do carpinteiro? Ele não tinha marca do milagre. Ele era o dono do milagre, Jesus. Era o dono do milagre. Olharam para ele e falaram: ué, como pode? Que monte de milagre é esse aí? Ele não é o filho de José, o carpinteiro? Ah, ele nasceu aqui. Nasceu aqui não, nasceu em Belém, mas ele foi criado aqui, Nazaré. O que está acontecendo com esse homem? É a marca do milagre. É a marca do milagre. Você vai sair daqui essa noite com a marca do milagre. A marca do milagre. Amém, querido? Dê uma palavra bem forte ao Senhor. O pessoal merece da honra, da glória, toda a graça. Pega sua mão direita comigo e fale assim: eu estou saindo daqui nessa noite. Diferente. Mas como eu estou diferente? Primeira coisa que você vai fazer é chegar na tua casa e olhar para o espelho. Olhar assim, olha para o espelho. Ah, meu Deus, eu estou sentindo um negócio aqui. Estou diferente, eu preciso ver no espelho. Será que mudou meu rosto também? Minha feição lá para o espelho. Porque o Senhor te tocou nessa noite, querido. E todos aqueles que Jesus toca, Ele leva agora a marca do milagre. Diferente. Amém. Pega sua mão e fala assim: eu estou saindo daqui. Com a marca do milagre. E quem tem a marca do milagre? Nunca mais. É o mesmo. Nunca mais é o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. Porque eu estou saindo com a marca do milagre. Obrigado, Senhor, por ter me tocado de uma forma tão tremenda nesta noite de milagres. Eu saio daqui para viver o meu milagre. Eu saio daqui para viver os sonhos de Deus na minha vida, na minha casa e na minha família. Obrigado, Senhor, porque eu tenho a marca do milagre na minha vida. Amém? Dê mais uma aplauso. Aleluia. Glória a Deus.